Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Rino. Hoje eu vou trazer para vocês aqui um site que eu utilizo muito para poder gerar imagens com inteligência artificial, que é o ciaarte.ai, tá certo? Então, aqui eu vou mostrar para vocês hoje 5 ferramentas que eu mais utilizo para poder extrair o máximo de proveito desse site aqui, tá bom? Então, deixa um likezão aí, que isso me ajuda bastante. E se inscreve no canal aí, ativa o sininho para poder receber as minhas notificações quando eu fizer a publicação dos meus próximos vídeos, que eu vou trazer ainda mais dicas como essa para vocês. Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo! Então, galerinha, eu estou aqui no site do ciaarte.ai. É um site muito prático aqui. Dá para vocês gerarem, várias imagens aqui com inteligência artificial de forma gratuita, tá bom? Então, é gratuito aqui. Vocês podem gerar até 100 imagens por dia. Então, por enquanto que está gratuito. Por enquanto está gratuito, tá certo? Então, eu não sei até quando vai estar gratuito. Então, é bom vocês aproveitarem aí, né? Até 100 imagens por dia, dá para poder fazer bastante coisa, dá para poder fazer bastante trabalho. Então, eu utilizo esse site aqui para poder gerar as imagens que eu coloco aí na thumbnail, e até para poder colocar. Eu sou design gráfico, né? Então, eu utilizo também para os meus trabalhos de design gráfico. Então, eu crio posts para Instagram, crio postagens para Facebook. Então, eu aqui, dependendo dos trabalhos, né, eu gero as imagens aqui e consigo utilizar também para poder ganhar uma grana, tá certo? Então vale muito a pena estar utilizando esse site aqui, tá certo? É um dos sites que eu utilizo vários sites, mas é um dos que eu recomendo para vocês, tá bom? Então, o site aqui, lógico, né, galerinha? Eu vou falar uma coisa aqui, a verdade, né? Lógico que o site aqui vai ter várias imagens aqui, ó, vou colocar aqui realista, várias imagens sensuais aqui, né? Então, por que tem essas imagens mais sensuais? Porque pô, a maioria das pessoas que criam imagens aqui, né, são homens, né? Então, os homens geralmente eles utilizam a inteligência artificial para poder gerar essas imagens sensuais, então estilo anime. Então, geralmente eles fazem a utilização para isso, né? Mas aqui vocês podem utilizar de várias formas aqui, como eu vou colocar aqui, ó, vou colocar fantasia. Então, aqui já vai ter outros tipos de imagens, aqui não aparece mais aquelas imagens sensuais, então tem vários estilos aqui, depende da forma que você procure dentro do site, tá certo? Então, a primeira ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui é a ferramenta de geração de imagens, tá certo? Então, o que eu faço, eu geralmente faço, tá certo? Então, eu geralmente faço assim, ó, eu vou procurar aqui Homem-Aranha. Eu procurei em inglês, né? Não aparece em português, eu procurei em inglês. Aqui já apareceu. Então aqui já tem algumas imagens interessantes. Então eu vou pegar uma imagem aqui, pô, né, que eu posso tomar como referência. Então, por exemplo, eu gostei dessa imagem aqui. Eu posso pegar esse prompt aqui, ó. Eu posso pegar esse prompt aqui e vou lá gerar a, as imagens, né? A ferramenta de geração de imagens está aqui. Vocês vão aqui, ó, em pintura IA, tá certo? Pintura IA. E aqui vocês vão na primeira ferramenta que vai ser de geração de imagens. Então eu vou colocar aquele prompt aqui, tá certo? Mas vocês podem escrever da forma que vocês quiserem aí. Lembrando que quanto mais detalhado vocês escreverem, melhor vai ser a sua imagem, né? E lembrando também que quanto mais pessoas estiverem utilizando o site, mais tempo também vai demorar para poder gerar as suas imagens, tá certo? Então eu vou colocar aqui, ó, aqui vocês podem também mudar aqui, tá certo? Vou colocar Nova York aqui, Nova York, Nova York. Aqui eu posso colocar Nova York, pronto. Mudei aqui da forma, né? Vocês podem mudar da forma que vocês quiserem. Vou gerar as imagens aqui, né? Aqui geralmente às vezes pode demorar, né? Como eu falei, quanto mais pessoas estiverem utilizando o site, mais tempo vai demorar, né? Então, isso vai depender muito. Lembrando que de madrugada, né? Se vocês puderem utilizar de madrugada, é o melhor horário, tá certo? Para vocês estarem utilizando esse site aqui, tá bom? Então aqui eu gerei as imagens, eu gerei duas imagens aqui, tá certo? Então, aqui vocês podem mudar a quantidade, aqui vocês podem colocar o tipo de, se vocês querem HD, Ultra HD, então aqui vocês podem colocar também o formato que vocês querem, tá certo? Então, aqui vocês podem configurar da forma que vocês acharem melhor, tá certo? Então,
a ferramenta de geração de imagens é uma ferramenta prática de utilizar, muito prática de utilizar. E lembrando, né, que quanto mais detalhado vocês escreverem aqui, melhor vai ser a sua imagem. Vocês têm que colocar coisas específicas, tá certo? Se vocês não quiserem algo na imagem, tá bom? Isso aqui é uma coisa bem importante de falar. Vocês podem colocar aqui configurações avançadas e ter os prompts negativos. Aqui vocês podem colocar, se vocês não quiserem imagem sensual, vocês colocam aqui, ó, sensual. Não quero paisagem, coloca aqui paisagem. Então vocês escrevem da forma que os prompts negativos também, né, que vocês não querem que sejam gerados na sua imagem, tá certo? Então, bem fácil de utilizar aqui a geração de imagens. Outra ferramenta que eu recomendo para vocês aqui é o Image to Image, né? Aqui no Image to Image vocês podem fazer pequenas modificações na sua imagem, né? Então vamos aqui, eu vou botar alguns arquivos de teste aqui. Então eu vou pegar esse prato aqui, deixa carregar, né? Prontinho, carregou. Eu vou pegar esse prato aqui e vou fazer uma modificação nessa imagem, né? Então vocês podem vir aqui no pincel e vocês pintam aqui, ó, tá bom? Pinta onde vocês querem que seja alterado na imagem, né? Então, se vocês quiserem aumentar também, só segurar aqui, ó, tá bom? Vocês conseguem aumentar também o tamanho do pincel. Se errar, não tem problema, tem a borrachinha aqui, dá para poder apagar com a borracha aqui, ó, tá certo? Apagar com a borracha. Aí qualquer coisa, pega aqui o pincel novamente e refaz, tá bom? Então, é bem prático de utilizar essa ferramenta aqui, tá certo? Aqui, ó, bem prático. Aqui é para poder gerar pontos, mas geralmente eu não utilizo isso aqui, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou gerar uma nova imagem, tá bom? Então, vou colocar aqui um prato, vou colocar aqui somente aqui um prato de salada, né? Um prato de salada, prontinho. Coloquei aqui, aí eu vou carregar aqui, né? Vou fazer essa alteração aqui, então aqui essa parte branca que eu pintei, né? Ela vai ser substituída por um prato de salada, né? Então a imagem automaticamente aqui ela vai gerar um prato de salada ali na posição, tudo certinho ali, né? Para poder substituir aquele prato que tá ali, tá bom? Só vai baixar aqui agora no caso. E até para baixar, galerinha, também é fácil, ó. É bem prático. Chega aqui, ó, clicou, entendeu? Com o botão direito, guardar a imagem, coloca aí, salva o seu arquivo aí, bem prático de salvar a imagem, tá bom? Então aqui, ó, foi gerado aqui dois tipos, né, de saladas aqui. Então tem aqui uma saladinha aqui, né, um tipo, e aqui foi gerada uma outra salada aqui, né? Eu não sei o que é isso aqui em cima, mas às vezes acontece, tá bom, galerinha? Às vezes acontece da imagem ela sair um pouco ruim, isso aí também, como eu falei para vocês, vocês especificam direitinho aí, coloca bonitinho aí, porque quanto mais especificado você colocar que a substituição, melhor vai ser a aplicação da imagem, tá bom? Então eu recomendo a Image to Image em alguns casos, né? Em outros casos não, tá bom? Então vocês aí, conforme a utilização, vocês vão saber em qual caso que você vai conseguir utilizar essa ferramenta aqui e qual é o outro em uma situação que você não vai conseguir gerar uma imagem tão boa, tá bom? Porque essa inteligência artificial dá para poder fazer pequenas alterações, mas coisas mais elaboradas ela não é tão boa assim, tá certo? Então eu recomendo ela em alguns casos, mas tem coisas, galerinha, que aí só no Photoshop mesmo, tá bom? Só no Photoshop para poder você conseguir gerar uma imagem boa, uma lei de fato profissional, tá certo? Então, aqui é um quebra-galho, mas em alguns casos você não vai conseguir utilizar essa ferramenta aqui, tá certo? Então, eu vou para outra ferramenta aqui que é a ControlNet, tá bom? Então, a ControlNet aqui vocês conseguem utilizar pequenas modelações aqui. Então a ControlNet na verdade é uma ferramenta de modelação, tá certo? Então aqui, ó, vocês conseguem fazer modelações de ambiente, vocês conseguem gerar uma nova imagem a partir de uma posição. Então cada um aqui, ó, lineart, então cada um aqui tem é utilizada para um propósito diferente, tá bom? Então aqui, ó, tem lineart anime, tá certo? Tem redesenho em alta definição,
Então aqui é bom vocês pegarem aqui, eu não vou explicar cada um aqui porque senão vai demorar muito o vídeo, né? Então vocês podem utilizar aí, isso aí vai depender muito da imagem também, tá bom, galera? Depende muito da imagem que você vai utilizar e o propósito final dessa imagem, tá certo? Porque não dá para poder fazer uma modificação muito grotesca com essa ferramenta aqui, tá bom? Então eu vou utilizar aqui, ó, essa ferramenta aqui, vamos lá, que é uma geração de imagens ali. A partir, você vai pegar uma imagem, né, e você vai gerar uma imagem ali, um pouco mais ali com toques de inteligência artificial, um pouco ali mais desenhada, né? Não é assim tão, não é assim uma coisa tão humana, tá bom? Então vai ter ali coisa, você vai perceber ali que vai ser que é feito, né, uma modificação, tipo uma pintura com inteligência artificial. Eu utilizo bastante essa ferramenta aqui. Eu utilizo outras ferramentas também, mas essa é uma das que eu mais utilizo, tá certo? Então, aqui, ó, eu poderia ter aqui, ó, vocês podem também gerar, colocar aqui o tamanho da imagem, tá bom? Então, eu vou colocar uma imagem aqui, tá certo? 3x4. Então, eu vou colocar aqui gerar. Bom, não vou fazer nenhuma alteração aqui. Eu só vou apagar aqui, ó, esse Scarlett, isso aqui. Pronto. Vou apagar aqui também esse, para não ficar repetindo, né? Tá muito repetido. Dois retratos de Scarlett, olha isso. Tá certinho. Vou gerar aqui duas imagens, né? Então, quanto mais imagens também vocês colocarem aqui, mais vai demorar, né? Porque quanto mais imagens para serem processadas, mais tempo vai demorar para gerar cada uma dessas imagens. Prontinho, galerinha, eu gerei as imagens aqui, tá certo? Então, como eu falei para vocês, as imagens são geradas, né? Ela pega ali uma imagem e gera uma imagem ali com toque, né, de inteligência artificial. Você percebe ali que é uma boneca, né? Então, mas as imagens são muito boas, tá bom? São muito boas, tá certo? Então, eu gosto muito de utilizar essa ferramenta aqui em alguns trabalhos. Quando o cliente pede para poder pegar a imagem dele, gerar uma imagem, né, um desenho, aí eu utilizo essa ferramenta aqui e ela é muito boa, dá para você utilizar em muitos trabalhos, tá bom? Então é prática de utilizar, com 2 cliques, 3 cliques aqui você consegue resolver a sua vida, tá bom? Então aqui, ó, como eu falei, vocês configuram da forma que vocês quiserem, configurações avançadas aqui, ó, coloca o que você não quer na imagem, tá bom? Aqui vocês conseguem fazer várias modificações aqui que vão ser muito profissionais no resultado final do seu trabalho. Então isso aqui é muito bom mesmo, viu, gente? Muito bom mesmo. Utiliza, aproveita enquanto é gratuito. Aproveita porque eu ouvi falar que não vai ficar muito tempo gratuito. Logo, logo eles vão cobrar, né? Vão bater pacotes aí de fichas aí, vai ser meio complicado aí, né? Então é bom vocês aproveitarem enquanto é gratuito. Então a outra ferramenta aqui, no caso, a quarta ferramenta que eu vou mostrar para vocês aqui é a ferramenta de expansão. Então essa ferramenta aqui, ela é muito versátil, né? Então aqui, ó, vocês podem gerar, se vocês estiverem com uma foto vertical e vocês precisarem aí para poder colocar em uma foto mais quadrada, uma versão dessa mesma imagem mais quadrada, sem que você perca partes dessa, para que você não precisa recortar, né? Porque sem que você perca parte dessa imagem, né? Vocês podem utilizar a ferramenta de expansão, tá bom? Então vocês podem expandir aqui um lado, aqui eu posso expandir aqui mais para o lado, tá bom? Isso aqui vocês podem modificar da forma que vocês quiserem, tá certo? Então aqui eu vou gerar. Então aqui, ó, no caso, ela vai pegar essa imagem e vai preencher aqui, ó, com a inteligência artificial, ela vai deduzir o que tem aqui ao redor. Então ela vai preencher aqui conforme as informações que tem na minha imagem, tá certo? Então eu vou gerar aqui a imagem, né? Inserir o prompt aqui, né? Eu vou inserir o prompt aqui, eu vou colocar aqui preencher a imagem, tá certo? Então aqui eu vou gerar o preenchimento da imagem. Então aqui, galerinha, foi gerada aqui a imagem, né? Então a imagem ela não foi gerada assim com tanta eficiência, mas ele conseguiu preencher uma parte aqui, ó, essa parte que ele conseguiu preencher, né? Então eu vou mostrar a imagem original aqui para vocês. Então aqui está a imagem original, arquivo de teste.
aqui a imagem original, né? Então ele conseguiu preencher algumas coisas aqui, né? Então aqui ele conseguiu preencher algumas coisas, tá vendo? Mas não ficou aqui não ficou tão legal, né? Mas dá para poder dar uma recortada aqui, ó, e aproveitar, tá certo? Então, quanto mais vocês utilizarem aqui, quanto mais específico, como eu coloquei lá, né? Eu coloquei só preencher a imagem, então não ficou tão legal, mas quanto mais específico você colocar, melhor vai ficar o resultado da sua imagem. E eu utilizo isso aqui, a ferramenta ela é muito boa em alguns casos, tá certo? Mas, como eu falei, tem situações que realmente só no Photoshop ali para você conseguir deixar sua imagem ainda mais profissional, tá certo? Porque aqui também se trata de um site gratuito, uma ferramenta gratuita, então uma ferramenta prática, então o resultado não vai ser tão profissional quanto, né, um Photoshop, se você fizer o trabalho no Photoshop, tá bom? Então essa é uma das ferramentas que eu utilizo aqui no CiaArte, tá certo? Então vamos lá para a última, que na verdade são duas ferramentas aqui que eu utilizo, né? Então elas estão aqui, ó. Essas ferramentas, elas são, tipo assim, eu recomendo bastante, né? Porque em muita, isso aqui para mim também é uma mão na roda, tá bom, galerinha? Uma mão na roda. Que aqui, ó, vocês vão vir aqui em ferramentas IA, tá bom? E em ferramentas IA tem duas ferramentas que eu utilizo aqui, tá bom? Que é a restauração. Então, vocês pegam imagem aí que não tá tão legal, a resolução não tá tão boa e vocês podem melhorar muito a resolução, né, dessa imagem, a qualidade dessa imagem. Então, dá para fazer uma coisa, um trabalho aqui, né, adiantar muito a sua vida aqui, ó. Deixa eu gerar a imagem, tá gerando aqui embaixo. Então dá para poder adiantar muito a sua vida com essa ferramenta aqui, tá certo? Então são duas ferramentas. A outra ferramenta que tem aqui é a ferramenta de remoção de fundo. Depois eu volto lá para poder olhar, né? Que é a ferramenta de remoção de fundo, né? Que também dá para você tirar, remover aí, deixar a sua imagem em PNG, né? Sem fundo ali, para vocês também aí, ó, utilizar nos seus trabalhos, porque muito trabalho aí, né? Precisa que você tire a sua imagem ali, tire o fundo, recorte a imagem para poder você trabalhar ela de forma mais individual, né? Então você precisa ali, às vezes demora muito tempo no Photoshop. Então aqui, em muitos casos, ela ajuda muito, tá bom? Ajuda muito, ajuda muito. Até agora não carregou aqui a imagem, né? Às vezes, como eu falei, galera, às vezes isso aqui deve ter muita gente utilizando, né? Muita gente utilizando essa ferramenta, então às vezes realmente vai demorar, tá certo? Então, esse site do CiaArte eu recomendo bastante. Essas são as ferramentas que eu mais utilizo aqui. Lógico que tem muitas outras ferramentas, tá certo? Só além do ControlNet tem várias ferramentas que você pode utilizar ali para várias situações diferentes. Então, explore direitinho aí o site, aproveite enquanto é gratuito, porque logo logo eles vão, né, cobrar pelo trabalho, né, pela utilização do site aqui. Porque, galera, o site aqui, né, como eu falei, ele é muito bom. Muitos profissionais utilizam esse site aqui. Tem muita thumb que é feito com esse site aqui, tá bom? Muita thumb que eu já vi no YouTube que utiliza a imagem gerada por esse site. E é tudo gratuito. É tudo assim, uma mão na roda, tá certo? Então, eu recomendo bastante o CiaArte. E logo logo eu vou trazer outras ferramentas aqui mais elaboradas, né, dentro desse site aqui, que dá para poder você pegar, por exemplo, o seu rosto e fazer uma versão robótica, fazer uma versão ali da forma, né, tipo uma coisa mais cinematográfica. Então dá para poder você utilizar várias coisas aqui. Só que essas ferramentas são mais elaboradas e eu vou trazer em um vídeo, né, um pouquinho ali separado, de forma individual, explicando detalhadamente como funcionam essas ferramentas, tá certo? Então, eu recomendo muito. Se vocês gostaram das dicas, não esquece de deixar aquele likezão aí, tá bom, galerinha? Muita gente esquece de deixar o like e o like me ajuda bastante. E se você puder se inscrever no canal, se inscreve, ativa o sininho, que eu vou trazer muito conteúdo, muitas dicas como essa para vocês, que vocês podem utilizar, adiantar muito a sua vida, né? Melhorar muito a sua vida de forma gratuita e de forma muito eficiente, tá bom? Deixa o likezão e se inscreve no canal, que isso vai me ajudar bastante, tá certo? Então eu vou ficando por aqui, até mais, falou, valeu e fui!